Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem dessa série Trindade, onde a gente pôde perceber que uma das características da personalidade, do caráter de Deus, também está ali assinado, né, na palavra dele, na Bíblia. E em todas as histórias a gente pode estudar três esferas, três níveis de profundidade, bem como Deus, Pai, Filho e Espírito, bem como nós, né, habitamos num corpo, temos corpo, alma e espírito, nós também podemos estudar a palavra em níveis de profundidade. Hoje nós vamos falar sobre a história de Isaac e Rebeca, como isso começou, como foi o encontro desse casal e entender que existem muitos elementos ali que parecem ah, banais ou superficiais. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê de forma intencional a Bíblia, como alguém que pesquisa, como alguém que investiga, quando alguém que tem curiosidade para descobrir um próximo nível de mensagem, a gente vai encontrar realmente muitos elementos perfeitamente organizados para nos gerar entendimento e crescimento e percebe de forma clara quanto esse livro ele é profético, né? O quanto ele já anunciava a vinda de Cristo, o relacionamento entre Deus e o homem e a igreja e como seria tudo isso. Então, um breve resumo aqui. O primeiro nível, o nível da carne, o nível literal de interpretação. Essa história vai dizer que Abraão chama um servo dele e fala: Olha, eu quero que você faça um juramento, eu quero que você faça um compromisso aqui comigo, porque o meu filho, né, já está em tempo, eu quero achar uma esposa para o meu filho Isaac. E eu gostaria que você me fizesse a promessa, o juramento de que você não vai procurar aqui no meio onde a gente está, né, no meio dos cananeus. Eu não quero esse povo. Eu quero que você vá lá na minha terra de origem, o meu povo, a minha parentela, e lá você vai achar uma mulher para o meu filho. E eu quero que você jure, né, que não vai fazer de outro lugar, porque para mim isso é importante. Porém, eu quero que você vá lá na minha terra de origem, procure essa mulher e traga para o meu filho. E aí o servo pergunta: certo, Abraão, senhor, mas e se a mulher que eu encontrar para o seu filho não quiser vir? Eu levo seu filho até lá? Abraão falou: não. O seu juramento é de que você vai encontrar essa mulher e de que vai trazer. Se, porém, ela não quiser vir, você está livre do juramento. Não se preocupe. Meu filho é que não vai voltar para lá. E aí o servo entende isso e segue para essa caminhada. E então ele, de forma estratégica, escolhe um momento ali, né, onde era habitual que as mulheres da cidade viessem ao poço para tirar água. E ali ele chega, encosta com os camelos e faz uma oração a Deus. Ele fala: Deus de meu senhor Abraão, se eu vim aqui para uma missão, que o senhor me ajude e me dê discernimento, porque eu estou parando aqui no lugar onde praticamente todas as mulheres da cidade uma hora vai vir aqui pegar água. E aí quando essa chegar, quando a mulher certa for, eu vou pedir água e ela vai não só me servir água e dizer: estou aqui, estou à disposição, beba sua água, como também dirá: darei a beber os teus camelos. E nessa história, enquanto ele está ali praticamente orando ainda, antes que ele terminasse, aparece Rebeca. E ela está com cântaro, né, com vaso nos ombros. E ele diz a Rebeca, né? Então, olha, você pode me dar água de beber? Ele, claro, meu senhor, beba aqui a água e também darei de beber os seus camelos. E camelo bebe uma barbaridade, né? É uma curiosidade aqui, eu não sei quantos sabem, mas um camelo, em uma única parada para beber água, ele pode beber até 200 litros de água. É uma coisa surreal. E eram 10 camelos. Então eu imagino que essa menina deu quase um dia de viagem carregando água, porque camelo não bebe um copo de água, né? E ela deve ter enchido aquele bebedouro trocentas vezes. E ali a história relata que o servo de Abraão ficou sentado observando aquilo, admirando, né, a moça muito bonita, e ele falando: será, Deus, que é essa mesmo? Mas observe que tudo estava acontecendo conforme ele já tinha orado. E então ele chega para a moça e fala da intenção, né? Presenteia ela, né? Coloca ali alguns braceletes, dá alguns pingentes e fala: olha,
eu preciso te dizer que eu vim aqui, na verdade, com uma missão, e minha missão é essa. E eu queria saber se na sua casa tem como a gente pousar. Ela falou, claro, vem pra cá, fica à vontade e tal. Então ela abre a casa dela. E aí é que ele vai contar com mais detalhes para toda a família. A família vê ela chegando adornada, né? Cheio de pingente, bracelete. Fala, o que está acontecendo com essa menina? Essa menina foi pegar água, voltou cheia de ouro, prata. O que está acontecendo? E aí o servo vai explicar, olha, isso daí na verdade foi presente do meu senhor, que tem sido próspero. Ele me mandou aqui com uma missão e eu vim para isso, isso e isso. Explica tudo para toda a família. E eu só posso ficar aqui, né, aceitar essa estadia, comer com vocês, se vocês entenderem a minha missão e autorizarem levar ela. E aí eles falam, não, mas espera aí, deixa mais um pouco e tal. Ele falou, olha, minha missão é essa e eu só posso fazer parte aqui se vocês entenderem isso. E aí a família fala, então vamos perguntar a ela, ela aceita, e então segue ali a hospedagem, e depois ele segue viagem com Rebeca ao encontro de Isaac. O que a gente pode extrair dessa história? Primeiro, o compromisso de Abraão. Abraão tinha uma visão muito clara do que ele queria para o filho dele. E ele faz com que o servo se comprometa em honrar esse plano que ele tinha. Então Abraão chega para o servo e fala, olha, eu quero que você me prometa que vai fazer dessa forma, porque para mim só serve assim. E o servo se compromete. Então mostra que Abraão tinha uma coisa bem definida, ele sabia exatamente o que ele queria para o filho, ele sabia exatamente o que ele não queria. Ele falou, não pega desse povo, pega daquele povo. E pegando daquele povo, ela tem que vir, porque ele não vai. Então a gente vê a firmeza de Abraão nessa história. Quando a gente olha para o servo, a gente vê compromisso, fidelidade. Ele jura, mas ao mesmo passo que ele jura, ele não jura a qualquer custo. Ele fala assim, olha meu senhor, tudo bem, eu estou me comprometendo, mas vai que acontece isso. Então ele mostra transparência, sinceridade. Olha meu senhor, essas condições que o senhor está colocando eu entendo, mas e se nessas condições não acontecerem o que o senhor espera? Então ele mostra intimidade, né, com o senhor dele. E Abraão fala claramente, ele fala, fique tranquilo, então se não acontecer da forma que eu estou falando, então você não tem compromisso comigo, aí você pode faltar, você está liberado do juramento. A gente pode analisar também a figura de Rebeca. E nessa história mostra proatividade, mostra serviço. Observe que quando o servo de Abraão pede a Rebeca água, ela poderia dizer sirvo, não sirvo, ou então tá aí. Mas ela disse, não beba, e fique à vontade, e eu farei mais, eu darei de beber a seus camelos. Então, a pessoa que faz além do que lhe é pedido, bem como a palavra ensina, né, andar a segunda milha, você está sempre cumprindo o pré-requisito, de certa forma. Ainda que não perceba, ainda que não conheça, ainda que não saiba. Sempre que você caminha a segunda milha, você tem o favor do Senhor. A oração daquele homem foi, Senhor, eu vou pedir água para mim, mas aquela que me disser, bebe e também darei a seus camelos, essa será a mulher. Mas ela não sabia dessa oração. O grande detalhe aqui é que mostra nessa história que ela está disponível para fazer mais do que foi pedido, leva ela também para lugares onde ela não imaginou que estaria, né? E aí a gente vai entender essa transparência e essa importância familiar do servo diante de toda a parentela dela. Aqueles ali são a família de Rebeca, mas chega um ponto que há uma diferença. Ele fala, não, vocês são família até aqui. Se aprovar e ela for para o meu senhor, aí agora eu tenho que levar hoje, não é o dia que vocês quiserem. E aí eles dão essa liberdade para que a escolha parta de Rebeca, isso é muito legal. Então não é a família que determina se ela vai ou não, mas é a família que recebe a pergunta do servo. O servo não direciona a pergunta para Rebeca, direciona para a família. A família concede essa escolha para Rebeca. Rebeca faz essa escolha em favor do casamento, então ela vai. Então deixa a família para então ir para o casamento. Ela passa a responder por si, né? Primeiro nível de interpretação, já tem muita coisa bacana, a gente já entende muita coisa sobre a palavra. Mas quando a gente vai para o nível da alma, eu começo a me colocar no lugar desses personagens. Será que enquanto Abraão eu tenho sido firme
na posição de Abraão? Será que quando eu analiso essa figura da história, será que eu tenho sido tão firme nos meus planos e projetos? Será que eu tenho sido tão seguro a ponto de dizer, vou fazer dessa forma, quero de tal lugar, voltarei a tal lugar, e se não der certo, então não vou adiante com esse plano? Então, Abraão tinha um plano perfeito, digamos assim, e ele seguiu isso à risca. Mas será que na posição de servo eu tenho me comprometido com aquilo que Deus me mostra, o meu Senhor, né? Abraão representa a figura de Deus aqui. Será que eu tenho servido ao meu Senhor com a fidelidade desse servo? Será que eu tenho me comprometido e honrado aquilo que eu jurei fazer? E na posição de Rebeca, será que eu tenho sido, será que eu tenho me posicionado com essa proatividade no meu cotidiano? Porque aqui não é somente a quem pode me servir, a quem pode me pagar ou a quem pode me retribuir de alguma forma. Não. A minha conduta de serviço deve fazer parte do meu caráter, deve fazer parte da minha personalidade. E isso independe do retorno, isso independe do contexto. Se alguém me pede uma esmola e eu posso servir uma refeição, e eu posso sentar com aquela pessoa, e eu posso abençoar ela de outras formas, eu vou me conter em entregar moedas. Sabe? Não é sobre quem pede, é sobre quem eu sou. Não é sobre quem está sendo servido, é sobre quem serve, é sobre mim. Será que eu tenho tido uma conduta tal qual a de Rebeca? Então, essa é o segundo nível de análise que a gente possa se perceber em cada um desses pontos. E quando a gente leva isso para o nível espiritual, que é sempre o nível mais profundo, quando a gente sai da água do tornozelo, sai da água na cintura e mergulha na palavra, a gente vai ver o poder profético que tem em tudo isso, onde Deus claramente representa, Abraão representa Deus, esse servo é aquele que entende o que o Senhor quer e começa a trabalhar para Ele, ou seja, cada um de nós, quando nos convertemos a Deus, quando entendemos a missão, quando entendemos o propósito, somos servos. A Rebeca é a igreja do Senhor, é o mundo hoje, né? É os filhos de Deus que querem se reconectar com Ele de alguma forma. E aí Deus nos dá uma missão para nós, servos que entendemos essa palavra, para o resgate da igreja. Fala, olha, e Isaac representa Cristo, naturalmente. Então, para a igreja que vai casar com Cristo, nós, enquanto servos, temos que ir lá verificar quem é essa igreja, se ela está pronta e preparar ela para trazer para o Cristo. Mas aí, quando a gente coloca dessa forma, fica fácil, porque aí Deus está querendo a igreja para casar com Jesus. E aí fala para nós, enquanto servos, fala, olha, eu quero que você vá lá preparar a igreja para esse casamento. Aí eu falo assim, mas Deus, o Senhor está me mandando ir preparar a igreja, e se a igreja não quiser vir? Deus está dizendo, se ela não quiser vir, deixa ela lá, e você está livre do seu compromisso, porque você não é obrigado a trazer a igreja. O que eu estou me comprometendo e o seu juramento que eu estou exigindo é que você vá até ela, que você convide ela. Então, o que Deus está dizendo para o servo, o que Deus fala para mim e você que já entendeu o seu propósito é: vai lá, acha quem quer vir a Cristo e traga essa pessoa, prepara ela e traz para esse casamento. Faça isso. Mas, Senhor, e se eu chamar e ela não quiser vir? Aí, meu amigo, você está livre do seu compromisso, você continua sendo um bom servo e fiel, mas você tem que ir lá, entregar a mensagem e tentar de todas as formas trazer. Se ela não quis trazer, não é culpa sua e sua missão não falhou. Você precisa ir, você vai, vou. Você promete que não vai pegar de outro lugar, você vai pegar ali da minha parentela? Sim, pronto. Então vai e faça isso. Se ela não quiser vir, uma coisa eu garanto, meu filho é que não vai ficar lá. Se a igreja escolhe se manter em pecado, escolhe se manter na terra de perdição e escolhe não vir à terra prometida, não sair do meio da sua parentela para viver o novo de Deus, para viver a Canaã, para viver a terra que emana leite e mel, se a igreja não quer vir a Cristo, olha, o que Cristo tinha de fazer já fez. O sacrifício de Cristo já existiu. Então, se ela não quiser vir, tudo bem. Mas se quiser casamento, ela tem que vir. Se ela quiser com essa comunhão, se ela quiser essa ligação, se ela quiser esse reconhecimento e ser chamada esposa, ela tem que vir até o meu filho. Mas não se preocupe, servo. Se ela não vier, você está livre do seu juramento.
Então, que a gente, enquanto igreja, possa ser proativo, possa se posicionar, possa servir sempre e sempre mais do que é pedido, em toda e qualquer circunstância. E isso nos fará, enquanto igreja, ir ao encontro de Cristo. Quando a gente vai ao encontro de Cristo, a gente é promovido a servo, não é escravo. É servo, você tem amizade, você tem prazer no seu Senhor, você tem alegria de fazer o melhor por Ele. Você não está fazendo nada porque é obrigado, nem porque é prisioneiro. Eu me torno servo do meu Senhor. E sendo servo do meu Senhor agora, já que eu fui resgatado enquanto igreja, resgatado enquanto esposa, já que eu estou na posição de casamento com Cristo. Então, se eu já me comprometi dessa forma e me aliancei com Deus de maneira a me tornar um servo dele, ele fala: repita o processo. Você foi resgatado, agora você vai lá resgatar. Você entende como é bom estar na casa do Pai? Você entende como é bom reconhecer o seu Senhor? Você entende o quanto é bom essa vida de serviço? Agora vai lá e resgata mais um na igreja. Vai lá e leva essa mensagem e traz mais um para Cristo. Mas, meu Senhor, e se a pessoa não quiser ver a Cristo? Seu compromisso comigo é entregar a mensagem. Seu compromisso comigo é ser fiel a mim. Seu compromisso comigo é fazer com que as pessoas entendam a necessidade delas virem. Se elas não quiserem, aí tá tudo bem. Você tá livre do juramento. Tá tudo certo, você cumpriu sua missão. Percebe o quanto a palavra de Deus é rica? Esse é o capítulo 24, onde fala exatamente de Isaac e Rebeca, como foi preparado esse casamento, como foi arquitetado isso por Abraão, seu servo. O capítulo conclui com ela chegando, né, na presença de Isaac, e Isaac a tomando por mulher. E sendo consolado ali também, né? E aí dá tudo certo e tudo, o final é feliz, tá? Então, nesse capítulo 24, parece uma história relativamente simples, parece mais uma vez um entre-história, né? Concluiu a história de Abraão, está começando a de Isaac, parece que é só uma introduçãozinha ali, mas na verdade tem muito conteúdo, tem muita informação profética, tem muito do que Deus faria e fez, sabe? Muito do que ele faz e vai fazer. É um livro atemporal, com níveis de interpretação incríveis, e que eu queria te convidar não só a acompanhar essa série de vídeos aqui, mas ter essa curiosidade, você mesmo ir ler, você orar antes de ler e falar: Deus, me mostra o que eu nunca vi, sabe? Experimenta da palavra, tem essa curiosidade, tem esse interesse pessoal, não só de ouvir pregações, ouvir mensagens, isso também é legal, isso inclusive é muito importante. Não só conviver em uma comunidade é muito importante, é muito legal participar de uma igreja, participar de um grupo, isso é necessário, sabe? Isso é bíblico, mas é de extrema importância o relacionamento pessoal, porque Cristo veio exatamente para rasgar o véu. E eu posso até usar esse lembrete aqui para mais um elemento, né? Que é a questão do véu. Quando ela está se aproximando de Isaac no finzinho do capítulo, ela fala: quem é aquele ali? Aí o Senhor fala: aquele é Isaac, aquele é o filho do meu Senhor. E é com ele que você se casa. Aí ela de imediato cobre-se com véu para poder encontrar com ele. E o que o esposo faz quando casa, quando qualquer casamento que a gente vê é ainda véu, né? O que acontece? Ele tira o véu, beija a esposa. Então, ele toma ela por mulher. Então, ele vai despir ela. Então, o que acontece? Quando há esse encontro de Cristo com a igreja, ele rasga o véu. Antigamente, só um sacerdote poderia ter acesso a Deus, acesso à divindade, né? Esse tratar nunca era pessoal. A gente remetia a um sacerdote, esse sacerdote que ia pedir perdão, que ia orar, que ia entregar holocausto. A gente dependia de um intermédio. Havia um véu que separava o santo dos santos do espaço comum. Quando Cristo vem, ele rasga o véu. Quando o casamento acontece, quando a igreja nasce, Cristo fala: acabou. Agora cada um tem acesso direto ao Pai. Então, ainda que exista hoje na terra o sacerdócio, o pastoreio, ainda que existam líderes religiosos que Deus também designou para essa geração, além disso, além desse relacionamento grupo, relacionamento igreja, relacionamento liderado, pastoreado, eu tenho acesso direto ao Senhor. Isso é um privilégio e eu tenho que usar com excelência desse privilégio. Eu tenho que desfrutar disso porque
Isso é uma honra que Deus me deu. Ele falou: você pode vir na minha presença a hora que você quiser. Você pode ler a minha palavra. Pode ler, pode interpretar, pode falar sobre ela. Você tem livre acesso, vem. É, faça uso do seu direito. Desfrute do seu relacionamento com Cristo, porque Ele rasgou o véu e se mostrou e se permitiu ser visto, se permitiu ser acessado, enquanto Ele nos olha face a face, que a gente possa retribuir esse olhar, que a gente tenha curiosidade de conhecer e se relacionar intimamente, individualmente com Ele. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem, curta, comente, isso é muito legal para que essa mensagem seja percebida como relevante, para que entendam o conteúdo que tem aqui. Nem todo mundo se dedica a ver o tamanho do vídeo e já fala, vixe, assisti tudo isso. Mas quem assistiu até aqui entendeu a quantidade de informação que tem. E isso é muito além de mim, ou do que eu poderia fazer, ou isso aqui não tem nada a ver com inteligência ou interpretação textual. Isso é dom e Deus quis assim e aprove a ele assim, e isso ele pode entregar a qualquer um que se dispõe. Mas essa mensagem é muito legal, que ela possa ser compartilhada, que ela possa abençoar outras vidas. Então, seja colaborativo nisso, não lhe custa nada financeiramente. Dê um joinha, compartilhe, leve essa mensagem adiante, abençoe pessoas através desse estudo bíblico. Tá bom? Deus abençoe o seu dia. Um abraço, até a próxima mensagem.